Hepatite aguda em crianças não tem relação com vacinas contra a Covid-19. Nas últimas semanas, centenas de casos de hepatite aguda grave de origem desconhecida foram reportados em crianças em ao menos 20 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. O órgão investiga uma possível relação da infecção com um tipo de adenovírus, mas descarta a associação da doença com a vacina contra a Covid-19. Mais de 200 casos foram relatados no mundo, a grande maioria em países europeus, e outros 50 casos estão sob investigação, informou nesta semana o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic. Até 29/4 foram notificados casos no Reino Unido e Irlanda do Norte, 163, Espanha, 13, Israel, 12, Estados Unidos, 9, Dinamarca, 6, Irlanda, menor que 5, Holanda, 4, Itália, 4, Noruega, 2, França, 2, Romênia, 1, e Bélgica, 1, a maioria em crianças de 1 mês a 16 anos com uma morte relatada. 17 crianças, aproximadamente 10%, necessitaram de transplante de fígado. Mais recentemente, o governo da Argentina confirmou o primeiro caso da hepatite grave de origem desconhecida em uma criança de 8 anos, da cidade de Rosário, na província de Santa Fé. No Brasil, o Ministério da Saúde está investigando ao menos 7 casos, ainda sem confirmação. A Agência Nacional de Saúde do Reino Unido, UCA na sigla em inglês, que notificou os primeiros casos da doença, informou que dos 163 casos identificados até 3/5, a maioria de menores de 5 anos, 91 tiveram adenovírus detectado, 72%, e 11 tiveram que fazer transplante de fígado. Mas nenhuma morte foi confirmada. Apesar de algumas vacinas contra a Covid-19 serem de vetores virais, com a utilização de adenovírus inativados, a OMS e a UCA descartaram qualquer relação da doença com a imunização contra a Covid-19. Vale ressaltar que a Coronavac, vacina do Butantan e da Sinovac, usa vírus inativados sem adenovírus em sua composição. Com base nas informações atuais, a maioria das crianças relatadas com a hepatite aguda não recebeu a vacina contra a Covid-19, descartando uma ligação entre os casos e a vacinação neste momento. Em alguns relatos, foi detectada a presença do vírus SARS-CoV-2 e está em uma das linhas de investigação junto com outras, como o adenovírus, descreveu a OMS em comunicado sobre o assunto. Não há evidências de qualquer ligação com a vacina contra o coronavírus. A maioria dos casos são de crianças que têm menos de 5 anos e são jovens demais para receber a vacina, informou a agência britânica. O SARS-CoV-2 foi detectado em 24 do total de casos relatados no Reino Unido. Em comunicado, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, braço da OMS na Américas e Caribe, afirmou que ainda há poucos dados para definir se há um surto, e por enquanto o risco global é considerado baixo. Como ainda não há certeza sobre a origem da doença, é possível que estejamos tomando conhecimento de uma situação que existia antes, mas que passou despercebida porque havia poucos casos, aponta a nota.